Línguas não são sinais ou evidência de reavivamento. É a evidência de morte. Essas palavras encontram-se registradas na mensagem à era de Esmirna, no parágrafo 58. Essa mensagem foi pregada pelo profeta de Deus, William Marion Branham. E nós gostaríamos de meditar convosco um pouco a respeito desse assunto. Essas línguas que ele se refere são as línguas estranhas na igreja. O reino gentil começou com línguas estranhas, lá no reino de Babilônia, com o rei Belsazar. Ele havia reunido suas concubinas, seus amigos, oficiais, príncipes, não é? E trouxe para aquela sala de festas, aquele salão, os vasos sagrados do templo de Deus. E ali estava naquela orgia, naquele verdadeiro carnaval, quando de repente apareceu uma mão de um homem escrevendo na parede: Mene, Mene, Tekel, Ufarsim. O rei, muito amedrontado, muito aterrorizado mesmo, ficou com tanto medo que seus joelhos batiam um no outro, tremiam. Então a rainha entrou ali na sala e disse que no reino havia um homem que podia discernir aquelas escrituras. Então foi chamado Daniel. Daniel veio e decifrou as escrituras. Pesado fostes na balança e achado em falta. Dividido foi o teu reino entre os medos e os persas. E a história diz que naquela mesma noite o reino de Beltesazar foi tomado. Bom, agora nós vamos para Pentecostes. Vamos guardar esse ponto aí para depois nós voltarmos, não é? Vamos para Pentecostes agora. Quando o profeta diz que é sinal de morte, alguém pode se assustar e dizer: mas pastor, o senhor não crê em falar em línguas estranhas? Cremos e recebemos, não é? Nós falamos línguas estranhas, mas o profeta quis dizer que isso não é um sinal de reavivamento, de começo de alguma coisa, é um sinal de final, de morte, né? Então em Pentecostes, a Bíblia diz que quando o Espírito Santo veio ali, desceu sobre aquele cenáculo, eram 120 discípulos, né? O Espírito Santo desceu ali e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo. E eles começaram então a falar em línguas estranhas, só que eram línguas interlegíveis, que podiam ser entendidas, porque em Jerusalém estavam ali 17 nações diferentes, pessoas, né, de 17 nações, e quando aquele movimento começou, eles começaram a falar em línguas estranhas, eles rodearam ali o cenáculo e diziam: não são eles todos galileus? Como podem falar na língua das nossas nações, dos nossos países, não é? Então São Pedro, tomando a palavra, ele disse: isso é o cumprimento do que Joel disse. O profeta Joel disse que nos últimos dias o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne. Então ali as línguas estranhas estavam mostrando que era o final da era judia, da religião judaica, porque agora estaria começando a era gentia e a era da graça. E daí para frente, então, nós vemos que, se pudéssemos fazer uma comparação, como se Pentecostes fosse um rio. Então eles estavam submergidos nesse rio, cobrindo até a cabeça. Mas com o passar das eras, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Com o passar das eras, essa água desse rio foi descendo
foi descendo, 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 foi descendo, até que chegou a ficar somente na sola dos pés. Então, aquele poder pentecostal foi perdido, né? Mas quando chegamos na última era da igreja, que é a era de Laodiceia, então as línguas estranhas começaram a voltar. Nós temos a história, por exemplo, que no Brasil, 1910, Pentecostes caiu e o povo falava em línguas estranhas e dons espirituais e tudo. O que era isso, né? Era uma restauração daquilo que havia sido perdido e que eles haviam tido em Pentecostes. Mas o que acontece, o que isso representa? Quando essa evidência de língua estranha, essa proliferação de língua estranha começou a aparecer em 1910, isso estava mostrando que era o final de uma dispensação novamente. Então, como Deus é longânimo, você sabe que 30, 40, 100 anos para Deus, isso não quer dizer nada, mas era o final já. Então agora, essa multiplicação de língua estranha representa o término da era gentia. Então é nesse aspecto que o profeta disse que língua estranha representa morte, não representa reavivamento. É a morte do sistema denominacional, é a morte do sistema organizacional, da religião formal, é o fim disso, né? Então, estamos chegando ao final, porque depois dessa era, que é a sétima, não haverá uma outra era, não haverá uma oitava era, porque Deus faz tudo em 7, né? Então, agora nós estamos na sétima, a língua estranha se multiplicou, como no começo, em Pentecostes, você pode ver isso, né? E agora então estamos no fim, porque quando isso acontecer, o final chegar, o que acontecerá? O arrebatamento da igreja. A noiva será arrebatada. E você sabe que o evangelho acompanha o mesmo curso do sol? Você sabia disso, não é? O sol, por exemplo, ele se levanta lá no Oriente e se põe no Ocidente. Todos os dias acontece assim, ele se levanta no Oriente e se põe no Ocidente. O Evangelho foi a mesma coisa, veio do Oriente, veio de Israel. É por isso que a Bíblia diz que como um relâmpago que sai do Oriente e vai para o Ocidente, assim será, ou seria, né, a vinda do Filho do Homem. Porque o Evangelho teria esse curso, Oriente e Ocidente. Estão entendendo? Então, agora nós já estamos no Ocidente. O Evangelho veio de Israel, depois passou ali pela Alemanha, com Lutero, depois passou pela Inglaterra, com John Wesley, e depois veio para as Américas, e agora Pentecostes evidenciou-se através da manifestação das línguas estranhas. Agora, para onde que o Evangelho vai agora? Né? Já chegou no Ocidente. Então, o próximo passo é voltar como o sol, voltar e nascer de novo lá no Oriente. Então, quando isso acontecer, o Evangelho voltará para os judeus. E a noiva do Senhor Jesus Cristo já se terá sido arrebatada. Ela será arrebatada e irá para as bodas do Cordeiro, e depois o Senhor Jesus Cristo irá tratar com os judeus, a dar-se a conhecer aos judeus, como aconteceu com José do Egito. José foi vendido para o Egito por 20 moedas, né? E Jesus foi vendido por 30 moedas por Judas. Assim como José foi vendido pelos seus irmãos, Jesus também foi vendido pelos seus irmãos, que foi Judas, né? E aí então, ele foi vendido e casou-se lá no Egito com uma mulher gentia, uma noiva gentia, como o Senhor Jesus Cristo, porque a Bíblia diz que o Senhor Jesus Cristo veio para os que era seu, mas os seus não o receberam. E a tantos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, ele veio para os seus não receberam, ele se foi para os gentios, ou veio para nós. Então agora
chegou a hora de voltar novamente para os judeus, como José. Quando seus irmãos chegaram lá, ele deu-se a conhecer a eles. Não é um quadro muito bonito esse. Mas então, assim que o arrebatamento acontecer, logo ele se dará a conhecer aos judeus, e depois disso, então, se estabelecerá o milênio. Nós teremos a guerra de Armagedon, e aí então o milênio será estabelecido, e o reino, ou seja, os reinos do mundo passarão a ser do Senhor e do seu Cristo. E aí, rei e rainha governarão essa terra. Por isso, a noiva do Senhor Jesus Cristo não tem nome denominacional. Agora você entende por que a noiva não tem um nome denominacional, como as igrejas têm nomes denominacionais, nomes organizacionais, que são nomes humanos. Ele é o Senhor Jesus Cristo e ela é a Senhora Jesus Cristo, rei e rainha que vão governar o milênio. Então é bom que cada um de nós saibamos em que hora estamos vivendo. Em que hora estamos? Não é? Porque já estamos no entardecer, já estamos no final da era gentia. Então não há mais tempo, e Deus tem mandado então o seu homem para decifrar a escritura na parede. Aí é que está o X, o ponto alto do assunto. Lá no começo do reino gentio, tinha um homem no reino que era um profeta e discerniu as línguas estranhas. Agora, no final do reino gentio, Deus tem um homem novamente, um profeta, que discerne novamente as línguas estranhas, discerne a palavra. O que é isso? É revelar a palavra, trazer a revelação de volta para a igreja, não é? Então Deus nos abençoe, que o Espírito Santo possa abrir cada vez mais o nosso entendimento e nós possamos compreender o que Deus está fazendo agora e em que hora estamos vivendo. Amém.